vê, quer ver. Olá, boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. A vida profissional intensa e o exercício físico, também as atividades que estimulam funções cognitivas, são importantes para ter a mente em forma. É o tema da Sociedade Civil de hoje. É muito o que está ao nosso alcance para contrariar a doença de Alzheimer e outras que afetam funções superiores do cérebro. A alimentação, o exercício do físico, mas sobretudo da mente, podem de facto ajudar a contrariar o envelhecimento e a perda de capacidades, como veremos já a seguir neste Sociedade Civil. Vamos então, ao longo do programa da Sociedade Civil de hoje, tentar perceber como é que podemos manter a nossa mente saudável e ativa o maior número de tempo possível. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. António Jácome, bem-vindo, é professor e investigador do Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa do Porto. É natural que, à medida que nós vamos envelhecendo, a nossa mente também, e, portanto, que ela não funcione tão bem como funciona na juventude, não é? Há um processo de envelhecimento da mente natural. Como em tudo, o processo de entropia é geral a toda a natureza. Mas há um preconceito que se criou a respeito da mudança desse envelhecimento do cérebro, que é o cérebro começa a funcionar pior. E se calhar a grande aventura e as grandes descobertas da neuroplasticidade vêm dizer que não há um melhor nem pior, apenas há uma alteração do funcionamento do cérebro. Agora, o que era necessário é chamar a atenção de que há áreas do nosso cérebro que são ativadas em determinada, que têm maior atividade em determinada fase do desenvolvimento de cada pessoa e que é preciso responder, estimular nesse caso, ou trabalhar cada uma dessas áreas segundo as condições que são possíveis. Mas o que me está a dizer é que não há um envelhecimento, há apenas alterações que vão acontecendo, é isso? Claro que há um envelhecimento, uma entropia, uma forma natural de alteração, mas este envelhecimento não tem uma carga negativa exagerada de como que deixou de funcionar, já não presta, não. Ele funciona segundo um outro modelo. Há uma área mais pré-frontal, mais executiva, que leva a que as pessoas tenham, com o envelhecimento, uma vantagem, por exemplo, nas decisões mais ponderadas, na forma de como reage a determinadas considerações. E isto é preciso valorizar muito mais do que esta ideia de uma sociedade em que o belo, jovem, que com muita dinâmica é o modelo perfeito de uma sociedade e que devemos, com a ajuda das neurociências, fazer perceber que, afinal de contas, o nosso cérebro, apesar de já se tornando mais velho, não quer dizer que já não preste. O que temos é que valorizar a nova forma de funcionamento desse próprio cérebro, que pode valorizar e a ser uma mais-valia para a construção de uma sociedade e também para a autoestima de cada uma das pessoas. Muito importante, é mantê-lo saudável, o mais tempo possível, não é? Horácio Firmino, bem-vindo, é médico psiquiatra do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, é professor da licenciatura em Gerontologia da Escola Superior de Educação de Coimbra. Concorda com esta opinião? O nosso cérebro vai sofrendo alterações, mas podemos continuar a tirar dele vantagens que, por exemplo, não tiraríamos na juventude? Concordo. Também teremos algumas desvantagens, com certeza. Concordo, mas sobretudo era importante nós falarmos num aspecto que eu hoje falo repetidamente. Numa altura em que temos alguma dificuldade em capital financeiro, é importante, desde o nascimento, que se desenvolva um bom capital mental. E o que é isto de capital mental? O capital mental constitui num conjunto de 2 aspectos. A reserva cognitiva, ou seja, todo o desenvolvimento cognitivo que se faz ao longo da vida, e um outro aspecto, a aprendizagem que fazemos de lidar com situações de stress, fazendo aquilo que nós chamamos também uma resiliência, uma capacidade de resiliência, ou seja, uma adaptação
às grandes dificuldades que vão operando ao longo da nossa vida. E ao desenvolvimento deste capital mental, e quanto melhor o desenvolvemos ao longo da nossa vida, vamos depois possuir, em idades tardias, uma capacidade melhor de adaptação e de utilizar os recursos que aprendemos. Ou seja, com toda esta aprendizagem, o que é que nós vamos fazer? Também ter uma boa atividade física, uma boa atividade em termos cognitivos, da aprendizagem contínua, porque não é só na infância que se vai aprender. Não é só na adolescência. Uma aprendizagem faz-se ao longo da vida. O contínuo de ler, o contínuo de praticar a nossa atividade mental no processo de decisão faz com que nós vamos criar uma certa resistência ao próprio declínio. Se nós deixarmos de usar esses recursos, certamente vamos perder a nossa capacidade de raciocínio, de tomada de decisão e, portanto, vamos ficar então naquilo que falava. Envelhecidos no sentido pior da palavra, não funcionante. E, portanto, é esse aspecto de desenvolvimento de capital mental que temos de fazer desde a infância. E, de uma forma geral, em seu entender, nós tratamos bem esse capital e desenvolvemos-lo bem ou não? Nós só, quando chegamos em fases tardias, é que lembramos dos disparates que fizemos ao longo da vida. Tem, em termos do sedentarismo, em termos de deixarmos para lá essa capacidade que temos do ser humano de aprender sempre. E é um aspecto que é importante no tal desenvolvimento da reserva cognitiva. E num outro aspecto, erros alimentares, que vão ter também prejuízos. O uso de substâncias tóxicas, o álcool, o tabaco e outras substâncias, que também vai ter. O abuso de medicamentos, que também é um erro que se vai fazendo ao longo da vida. E, portanto, podemos dizer que, regra geral, não estamos educados para ter uma boa saúde em termos físicos e em termos mentais. E esta revolução de mentalidade que se tem de operar, e que se tem de operar no sentido também da idade da reforma. Porque até agora as pessoas têm a ideia, vou trabalhar para conseguir arranjar o meu sustento, e quando chegar a uma idade e até havia uma procura desenfreada de reformas precoces, vou agora acomodar-me e sento-me no sofá. O pior. E deixar de fazer. É o pior. Sabe que, por exemplo, e ali certamente o meu colega irá falar, por exemplo, vários estudos mostram que as pessoas que estão mais paradas, que não andam, têm riscos maiores de quedas do que aquelas pessoas que se mantêm ativas. E este aspecto que se fala da queda da capacidade física, poderemos dizer que se adapta também à capacidade cognitiva. Aqueles que deixam de pensar, de tomar decisões, acabam por ter maior dificuldade, em idades mais tardias, de poderem se adaptar e a necessidade de utilizar os seus recursos. E esse aspecto de estímulo que tem de se fazer desde a infância. E é para manter toda a vida, não é? Para manter toda a vida. Sara Fernandes, bem-vinda. É neuropsicóloga e é professora do Instituto de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade Lusíada do Porto. Esta reserva cognitiva de que falava aqui o Horácio, até que ponto é que ela pode ser importante também para nos proteger de doenças do nosso cérebro? Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Pegando nas palavras do colega que referiu a reserva cognitiva, e de facto nós hoje em dia ouvimos cada vez mais falar no envelhecimento ativo, que é precisamente esta a ideia, não é, de nos mantermos ativos, porque os estudos, há um grande interesse, não é, em perceber como é que estas variáveis de atividade física, a profissão que exercemos ao longo da nossa vida, a educação, a cultura, as atividades de lazer estimulantes cognitivamente e fisicamente são realmente e parecem ser preditores da nossa reserva cognitiva. E isto é importante para a prevenção. Não é? Desde já, nós hoje, e os jovens, os adultos de meia idade, devem já estar a preparar-se para o seu envelhecimento. Claro que é preciso aqui esclarecer que a reserva cognitiva não evita o aparecimento de uma demência, não é? Senão teríamos já aqui a solução para o problema. O que ela faz é que o aparecimento dos sintomas surjam mais tarde. O conceito de reserva cognitiva refere que há indivíduos com uma reserva cognitiva alta e outros com uma reserva cognitiva baixa,
em função precisamente do estilo de vida que levaram ao longo da vida e, portanto... Só? Não há aí nenhum fator que seja genético? Ou... Sim, também, claro. Claro que há, aliás, os modelos de reserva cognitiva, há modelos mais passivos de reserva que incluem precisamente a genética, a densidade sináptica, portanto, o contacto entre neurónios, o tamanho do cérebro, modelos mais passivos de reserva que estão associados a modelos mais ativos de reserva, que são a nossa inteligência e depois todas estas, a educação, a profissão, todas estas variáveis. Em que é que isto é importante? É que um indivíduo com alta reserva cognitiva e um outro com baixa reserva cognitiva começa a sofrer um processo neurodegenerativo ao mesmo tempo, aquele que tem maior reserva cognitiva, os sintomas da doença irão aparecer muito mais tarde do que aquele que tem baixa reserva cognitiva. E isto é importante porque nós devemos pensar, não é, que não sabemos se vamos sofrer de um processo demencial ou não, mas mesmo para o nosso envelhecimento normativo, não é, os sintomas desse envelhecimento normativo podem aparecer mais tarde, em vez de aparecerem aos 65 anos, podem aparecer aos 75 ou aos 85. E isto garante uma qualidade de vida maior, uma autonomia maior durante mais tempo, não é? Pensando que a esperança de vida, salvo erro, em média, está próxima dos 85 anos, não é? Chegar aos 65 anos e renderem-se a esta fase da vida, como já não há nada a fazer, é inevitável, é preocupante, não é? De qualquer forma, estando hoje alguém a ouvir-nos, não é, que esteja já nessa idade, também há muito a fazer, não é? Como mesmo nessa idade? Mesmo nessa idade. Mesmo para trás, os comportamentos muitas vezes não tenham sido os melhores. Sim. Ou os mais preventivos. É possível remediar, não é? Estratégias remediativas. Carlos Dias, bem-vindo. É chefe do Serviço de Medicina Interna do Hospital de São João. Uma das coisas que as pessoas começam a queixar primeiro é da falta de memória, que se esquecem das coisas. Porquê que isso acontece? Muito obrigado pelo convite. Bom, as pessoas queixam-se em todas as idades. É? Com certeza. De que se esquecem das coisas? Com certeza. Mas a partir de uma certa idade, ou não? Não. Eu acho que não. Acho que não. Por acaso tinha essa ideia, que as pessoas que a partir de uma certa altura se queixavam mais de terem problemas de memória. Tudo aquilo que aqui ouvimos, de facto, o cérebro modifica-se ao longo da vida e já ouvimos aqui falar da reserva cognitiva, de tudo isso. E isso explica muitas das falhas de memória que as pessoas de idade têm, mais talvez que os jovens, com certeza, e que são mais notórias. Porque as pessoas também chegam aos 50 anos, começam-se a esquecer e dizem, já estou com uma doença de Alzheimer, não é? Depois vão ao médico e uma das queixas que dizem é, minha mulher esquece muito, ela esquece, está sempre esquecida, todos os dias esquece de coisas. Isso preocupa muitas pessoas. Mas, na realidade, todos nós nos esquecemos. Desde jovens a velhos, todos nós nos esquecemos ao longo da vida. Então, por ela a partir de uma certa idade? Talvez valorizamos mais e temos medo, certamente, do envelhecimento, medo do aparecimento das demências que assustam, de facto, as pessoas. Já falámos aqui na doença de Alzheimer, é uma demência que aparece mais precocemente que as outras, e a doença cerebrovascular, por exemplo, que é cada vez mais frequente, que leva, de facto, ao envelhecimento do cérebro e ao aparecimento de demências e deste tipo de alterações, de falhas de memória. E, portanto, as pessoas assustam-se muito com isso. Portanto, valorizam muito tem mais mais a ver com isso. Estão mais atentas do que noutras idades. É isso? Mas esquecemos sempre. E é natural. É natural. É natural, com certeza. As crianças também se esquecem. E muito. Pois se esquecem. Não é? Coisas na escola, então... Os pais até se esquecem de filhos dentro dos carros, não é? Portanto, isso acontece com muita frequência. Portanto, não nos podemos admirar. Todos nós já nos esquecemos certamente de coisas demasiado evidentes. Onde pus a chave do carro, não sabe onde é que pôs. Eu já me aconteceu chegar a um parque de estacionamento e não saber onde tinha o carro. Isso é distração ou falta de memória? É no momento em que nós paramos o carro, certamente fomos muito distraídos por outros estímulos e não fixamos aquela informação e fomos fazer outras coisas. Dela e não exatamente, não é? Exatamente. No nosso cérebro. Isto é frequente acontecer. Portanto, eu penso que não devemos dizer e devemos também hoje aproveitar para desmistificar um bocadinho isto, que é as falhas de memória são típicas dos velhos, de maneira nenhuma. Todos nós nos esquecemos. E ter falhas de memória é perfeitamente normal. É mais normal numa pessoa de idade, com certeza.
por várias razões de ordem física, de aprendizagem, de treino do cérebro. Como já aqui ouvimos, nós não treinamos bem o nosso cérebro. Nós temos doenças ao longo da vida, tomamos muitos medicamentos. E isso envelhece de facto o cérebro e faz com que nós tenhamos menos capacidade de memória, recordemos menos as coisas. Mas devemos também explicar às pessoas que o facto de se esquecerem não quer dizer que estejam doentes. Estão doentes do cérebro, de maneira nenhuma. E não podem valorizar tanto essas queixas, sobretudo pensando que já estão com um quadro demencial. De maneira nenhuma. Já vamos regressar. É possível combater o envelhecimento precoce de várias maneiras, através da alimentação, do exercício físico e também trabalhando a mente. Pode ter o aspecto do miolo de uma noz e representar apenas 2% da massa do corpo, mas não deixa de ser dos órgãos mais complexos e misteriosos do ser humano. É o cérebro a estrutura física subjacente ao que chamamos de mente, funções cerebrais superiores relacionadas com a cognição e o comportamento, sujeitas a muitas e diferentes ameaças, sendo a doença de Alzheimer uma delas, a perda global da função cognitiva em geral e da memória em particular. Contrariar esta e outras patologias não dependerá só de nós, mas é ponto assente que muito podemos fazer para combater o envelhecimento cerebral e a perda de capacidades. Comer bem já provou que pode ajudar. Peixes ricos em ômega 3, sardinha, carapau, salmão, robalos e douradas. Frutas férteis em antioxidantes, que são todas as que são coloridas. Os óleos vegetais com vitamina E. E também o exercício físico conta, sobretudo aeróbico, de baixa intensidade e longa duração. Vai melhorar a circulação sanguínea, aumentar a oxigenação e a produção de neurónios. Mas tal como um músculo, o cérebro precisa de treino para poder funcionar em pleno. E por isso não há nada capaz de compensar o exercício da mente, ou a chamada neuróbia, a modalidade que oferece um programa de atividades que fujam à rotina, que sejam inesperadas, capazes de desencadear novas sensações e emoções, que envolvam um ou mais dos 5 sentidos num novo contexto, reprimindo outros. Vestir-se para o trabalho com os olhos fechados será um exemplo, escolher caminho diferente para chegar a casa será outro, mas há muitos mais. Ler em voz alta o que habitualmente se lê em silêncio, aproveitar a hora de almoço para uma caminhada, experimentar alimentos novos com o nariz tapado, fazer um curso diferente, cultivar um jardim ou mesmo um canteiro na varanda. Importante será nunca deixar de trabalhar a mente para a manter forte e saudável, capaz de resistir mais e melhor às ameaças de sempre e às mais que vão chegando com o tempo. António Jácobo, ficaram aqui uma série de pequenos exemplos, de pequenas coisas que provavelmente as pessoas muitas vezes não se lembram, mas que podem fazer sem grande esforço e que podem ajudar a estimular a mente. Estas pequenas tarefas, estas pequenas coisas têm realmente um poder importante nesse estímulo? Claro que tem, mas eu acho que nesta questão da estimulação é necessário estar atento a alguns mitos que se criaram, que estão muito relacionados com aquilo que eu chamo a estimulação pró, que é um modelo de que as pessoas, para terem uma boa qualidade, para aumentarem a sua reserva neuronal ou para aumentarem a sua qualidade de vida, têm que seguir um modelo, um programa de fitness neuronal. Mas a experiência também nos diz outra realidade. É que, se calhar, nas nossas aldeias, onde os nossos idosos, os nossos avós, as pessoas que conhecemos e que viveram num ambiente sem muita estimulação organizada, planificada, têm uma qualidade, muitos deles, têm uma qualidade de vida que é natural, que é quase, nós diríamos, genética, mas que está relacionada com... Qualidade de vida mental também? Mental, de contar as histórias que os nossos avós nos contavam. Eram histórias de verdadeira memória para eles, porque era a história que já os seus avós e os seus antepassados... Mas exercitaram isso ao longo da vida, essas histórias foram contadas e recontadas e voltadas a contar, não é? De uma forma aos filhos, aos netos. Muito mais integrada. O grande problema dos mitos da estimulação, aquilo que nós chamamos de mitos da estimulação, é esta ideia da estimulação estival,
quase como quem vai preparar-se para agora, para o verão, para a praia, então começamos a fazer ginásio em fevereiro ou em março, porque temos que estar prontos. E é o que às vezes acontece aos 65 anos, quando começamos os primeiros sintomas de perdas da memória, de alguma tremura ou algum tremor que encontramos, então começamos a criar um modelo, vamos lá combater isto. É caminho para o insucesso. Não é assim que se estimula o cérebro, porque tem que ser, como muito bem dizia, tem que ser ao longo de toda a vida. E depois, esta ideia daquilo que eu também chamo a estimulação quimérica, quase uma relação de causa e efeito, um cérebro mais estimulado, programado para a estimulação, corresponde a um cérebro muito mais saudável. Pode não ser tão direta esta realidade. É evidente que os estudos e o funcionamento do nosso cérebro leva-nos a concluir de que a associação do cérebro ao músculo, ainda que seja um bocadinho forçada, pode servir-nos de exemplo enquanto imagem, que quanto mais estimularmos este músculo que é o nosso cérebro, podemos ter resultados equiparados à estimulação de qualquer outro músculo que nós tenhamos. Ainda que seja um bocadinho, o professor é capaz de nos ajudar nisso, talvez seja um bocadinho forçado dizer que o nosso cérebro é quase como se fosse um músculo, como é outro músculo qualquer. Pode ajudar-nos, Carlos, não tem problema. Com certeza que sim. Mas a propósito do treino, e é curioso isso que disse dos idosos que estão nas aldeias, muitos deles, eu lembrei-me imediatamente de uma história que me contou um velhinho em Torre de Moncorvo, lá para trás dos montes, um dia que fui visitar uma capela, e ele contou uma história com uma clareza, com linguagem própria, etc. O que é que faz com que... A história aqui é da capela? Da capela, de um símbolo que tinha a capela, que eu já visitei várias vezes depois disso, porque de facto estimulou-me a história contada pelo senhor. Porque é que faz com que alguns idosos nas aldeias, de facto, tenham uma lucidez mental aos 80 anos, aos 85, até aos 90, e outros que vivem, se calhar, na cidade, isto é a realidade, não têm, na mesma idade, a mesma lucidez. É evidente que há aqui fatores genéticos, sem dúvida nenhuma. A alimentação é muito importante, como já ouvimos. As doenças associadas, há doenças que degeneram o cérebro. O acidente vascular cerebral, a aterosclerose, os medicamentos, que também são prejudiciais para o cérebro. Portanto, já falou muitas vezes aí nos medicamentos, já percebi que os medicamentos não são nada amigos do cérebro. É importante que, de facto, pois com certeza, até porque nós sabemos que as pessoas, e temos aqui uma pessoa ligada à psiquiatria, portanto, que nos pode elucidar sobre isto, nós tomamos demasiados medicamentos para o sistema nervoso. São ansiolíticos, antidepressivos, estimulantes disto, estimulantes daquilo, etc. Se calhar não é vantajoso, ou melhor, nós devemos ter de critérios muito rigorosos em relação ao tipo de medicamentos que tomamos. E não tomar de ânimo leve. Não é por não dormir hoje, não tenho sono à noite, vou buscar um medicamento e tomo. E não dormir. A história que me estava a contar, que eu acho que era interessante e gostava de ouvir a conclusão. O que é que eu quero dizer? O que é que eu queria dizer em relação ao velhinho? É que nas aldeias há um treino mental muito importante, que nós não valorizamos muito, às vezes até ridicularizamos, que é os velhos juntam-se, jogam as cartas, trocam, conversam muito, contam muitas histórias. Nós passamos nas aldeias do interior e vemos os velhinhos, 4 velhinhos sentados. E nós na cidade estamos cada vez mais isolados e exercitamos cada vez estamos mais sedentários, cada vez estamos mais sedentários, cada vez estamos mais parados e, sobretudo, nós na cidade vivem milhares e milhares de pessoas, mas vivem sós, ou seja, as pessoas andam sozinhas pela rua. Andam a fazer a caminhar. Esse isolamento é muito mau também, não é? Para a nossa mente. E o jogar às cartas, jogar à malha, jogar ao dominó no café. É isto que faz com que eles treinem o cérebro. Porquê? Porque eles criam associações mentais. Eles criam jogos mentais. E passam muito tempo fora de casa, não é? As pessoas na aldeia juntam-se noutros sítios que não é em casa. E à noite nós sabemos que em casa contam histórias, conversam. É assim que, de facto, se vive na aldeia. Tem uma qualidade mental muito diferente daquela que se vive na cidade, sem dúvida nenhuma. Sara, ia acrescentar qualquer coisa, diga. Sim, eu só queria, e agora depois de falar, que realmente são atividades que contribuem para a reserva cognitiva, não é? Aliás, não é preciso ter estudos superiores para dizermos que esse indivíduo tem alta reserva cognitiva. O indivíduo com o 4º ano de escolaridade
que tenha uma profissão, um pequeno comércio, não é? Em que implica gerir o comércio, gerir as contas, que tem contacto com os clientes, não é? E isso estimula a reserva cognitiva e, portanto... Tem um bocadinho a ver com as rotinas que se falava ali há pouco na reportagem, ou seja, o sair da rotina é estimulante para a mente? É estimulante e o que eu penso que se passa na cidade, muitas vezes, e que colide com a idade da reforma, não é? Há realmente no envelhecimento normativo um declínio em termos de rapidez, não é? De como as nossas funções cognitivas funcionam. Não quer dizer que haja uma perda significativa da memória, mas o facto de ela funcionar mais lentamente cria-nos uma falsa percepção de memória. Isto mas porquê falando do envelhecimento pode ser normativo. mais rápido na cidade? Pelo facto de as pessoas muitas vezes se renderem à idade da reforma, não realizando atividades, ficando em casa, isolam-se, olham muito para a televisão, que também é importante, até porque devem se manter atualizados na informação, mas, por exemplo, devem também pensar em saber que dia da semana, que dia do mês é, porque ajuda-os a manterem-se orientados também no tempo. As pessoas perdem essas noções, muitas vezes. Sim, é como quando estamos de férias, não é? Às vezes também perdemos essa noção, só que é temporário. Às vezes é bom. Pois, é temporário é bom quando estamos de férias. Agora, férias durante 20 anos Claro. faz realmente com que essas funções deixem de ser exercitadas. E ter interesse por coisas novas também é importante. Nada melhor do que chegar à reforma e poderem fazer coisas que nunca puderam fazer antes, não é? Mas nós vemos muitas pessoas que se reformam e não têm interesses próprios, que não desenvolveram, ou desejo de fazer coisas que não tiveram a oportunidade de fazer enquanto estiveram na vida ativa. E aqui eu penso que entra a questão da intervenção, não é? De como é que podemos intervir com estas pessoas. Elas precisam de ser ajudadas. Realmente não chega a dizer têm que fazer determinadas tarefas e depois chegam a casa e não fazem, ou no início até estão bastante motivadas, começam por fazer, mas rapidamente Voltam outra vez à rotina anterior, não é? Sim. Porque isto implica mudar comportamentos, mudar rotinas e é preciso ter ajuda especializada, muitas vezes, para os motivar, para eles acreditarem, inclusivamente, que é possível fazer alguma coisa, não é? Porque, como falávamos aqui há pouco, chega-se aos 65 anos, não é? Há esse mito de entrarmos na terceira idade e não há nada a fazer, porque a partir daqui há um declínio, significativo ou não, mas vamos declinar até morrer, e há pessoas que se rendem a isto. Portanto, tem que haver equipas especializadas que expliquem às pessoas que é possível estimular atividades. Quando há perdas, nós estamos a falar do envelhecimento normal, mas claro que pode haver casos em que já há perdas significativas de memória ou de outras funções, em que aí Sim, também... Não há um botão que se liga aos 65 anos Claro. e as coisas começam a acontecer a partir dali, não é? Há pessoas em que as coisas, o processo é anterior e outras será muito à frente, não é? E, portanto, é preciso, para essas pessoas também, dizer-lhes que há estratégias que compensam, chamamos-lhes estratégias compensatórias. As agendas, o marcar no calendário uma data importante e, claro, aqui é necessário também que o cuidador, que pode ser um familiar, que também participe bastante Se a nesta pessoa precisar de intervenção. cuidador, não é? Até pode não precisar. Sim, quando há perda significativa da memória, a pessoa pode se esquecer de colocar os lembretes também, não é? Portanto, é preciso alguém que os ajude, pelo menos, nessa tarefa. Como é que se pode ajudar as pessoas, Horácio, nestas que a Sara estava aqui a falar, a partir de uma certa altura, quando começam a ter algum tipo de dificuldades? Permita só voltar um bocadinho atrás, Volte. porque colocamos no início a situação da perda de memória do idoso. E é importante, quando há referência da perda de memória, que se faça uma avaliação. Porque pode ser um fenómeno natural, pode estar ligado muito mais ao aspecto subjetivo e que está muito mais relacionado com os aspectos afetivos, a depressão e a ansiedade, mas pode ser mesmo um problema de memória. E, portanto, uma avaliação impõe-se sempre que se faça, sobretudo quando o familiar nota e quando é desvalorizado pela própria pessoa. Porque nessa altura, muitas vezes, temos mesmo aqui um aspecto de patologia. Mas em termos da modificação, sabe que eu sou um defensor, primeiro, da atitude naturalista e de uma mudança do aspecto clássico, materialista que nós vivemos na sociedade. E a valorização de pequenas coisas do dia-a-dia.
E eu normalmente aconselho os meus idosos, quando vão à consulta, de um aspecto simples. Saia à rua. Olhe para aquilo que se vai modificando na natureza. Vá tomando as suas notas mentais da folha que cai, ou pelo contrário, a rosa ou a flor que está a nascer, mesmo que seja uma flor silvestre. O que se vai transformando ao seu redor. Um outro aspecto é a criação de novas amizades, a reorganização pessoal. Porque as pessoas muitas vezes estiveram a trabalhar em locais distantes e depois regressam ao seu ninho e aí não tem ninguém que conhece. Precisa de Muitos dos reorganizar. amigos são os amigos do trabalho, não é? As pessoas com quem conviveram durante o trabalho. Há um aspecto que também acontece muito em algumas freguesias e alguns concelhos, que é a organização do sábado dos vizinhos, que é uma maneira de criar essa ressocialização das pessoas mais velhas. O que é isso, o sábado dos vizinhos? Muitas vezes são festas que são, em termos de bairros, em que se criam a festa daquele grupo populacional, de uma maneira de dinamizar o conhecimento e o convívio entre as pessoas, não é? E afogar a rotina também. As saídas, o tal passeio ou a excursão, que muitas vezes as pessoas riem-se e desvalorizam, é um fator também motivacional, por um lado, e por outro lado também de estímulo. Portanto, existem essas tarefas todas. Temos, aliás, as autarquias cada vez mais envolvidas nisso, não é? Organizar esse tipo de passeios e de atividades com os mais velhos. Ainda bem. Mas há um outro aspecto que depois, quando existe já uma necessidade da própria pessoa valorizar. Há também intervenções que se podem fazer. Intervenções usando mecanismos convencionais, como sejam os jogos, que muitas vezes são desvalorizados e até se riem, mas os jogos das cartas, a malha, todos esses conjuntos de jogos também um fenómeno que leva a manter o aspecto cognitivo e a utilização de novas tecnologias, que são extremamente importantes para recuperar. E há estudos, e no livro que tive a oportunidade de coordenar, falamos de a reabilitação neurocognitiva e utilizando estratégias de computadores. Mas há hoje, em termos de grande investigação, não só usando os jogos que se utilizando as novas tecnologias, mas há a aplicação também simultânea de estimulação cognitiva com também estimulação física e com introdução no próprio sítio onde a pessoa está a fazer essa dita estimulação cognitiva, uma estimulação física no sentido de jogar com dois aspectos importantes da vida. E as pessoas reagem bem à introdução das novas tecnologias nas rotinas delas? Curiosamente, e a experiência... À introdução das novas tecnologias nas rotinas delas? Curiosamente, e a experiência que eu tenho é que pessoas que dizem assim, eu nunca utilizei computador, começam a utilizar e há um estímulo. Mas há um aspecto que colocou que é importante. Quando nós vamos para esse tipo de avaliação ou de intervenção já na recuperação de alguns déficits, tem de se fazer sempre uma avaliação quais são as áreas de problemas. Não podemos agarrar em todas estas tecnologias como uma panaceia universal para todos os desenvolvimentos. Claro. Porque há pessoas que têm um conjunto de áreas que são problema e, portanto, toda esta estimulação tem de ser dirigida para essas áreas. Há outros que têm noutra área e a estimulação tem de ser dirigida. Tem que ser trabalhada, tem que ser dirigida. Tem que ser avaliada por um neuropsicólogo primeiro. Não é? Tem que ser feita por especialistas. Mas já agora estávamos a falar aí desse livro e eu gostava que me explicasse o que ele é. Esse é um trabalho... Bem, isto, não tínhamos bibliografia em Portugal sobre a psicogeriatria e, portanto, a ideia foi de reunir as pessoas que trabalham na área em Portugal. Tivemos também o contributo de 3 colegas internacionais que são distintos especialistas e reconhecidos na área e que resolvemos publicar, então, poderemos dizer, um primeiro tratado sobre psicogeriatria que envolve diferentes aspectos, nomeadamente a avaliação e os quadros clínicos que normalmente surgem nesta área, mas aspectos têm a ver também com a alimentação, o exercício físico, a reabilitação, portanto, intervenções não só farmacológicas e também um aspecto interessante que hoje discutimos e ainda no início estávamos a falar, os aspectos arquitetónicos dos lares, que normalmente não há uma visão e são colocadas até algumas regras rígidas, mas eu hoje digo, mais do que muitas vezes estes aspectos arquitetónicos, talvez tenhamos de passar para um outro paradigma de pensar o que tipo de lares é que nós pretendemos para cá. Mas este trabalho é feito com base na realidade portuguesa? Ou não? Repare, é em termos da investigação toda internacional que há e em termos de formação, ou seja, um manual
que pode ser para as pessoas que queiram trabalhar na área, que possam recolher ensinamentos. Portanto, é para técnicos, não é? Para pessoas que trabalhem nesta área com pessoas mais velhas. Eu perguntava-lhe isso porque quando fala dessa questão dos lares, como estava a dar o exemplo, penso que se estava a referir ao que se passa cá em Portugal, ou o que acontece lá fora é semelhante. Não há trabalho feito nem pensado em relação aos lares dos mais velhos. Se nós repararmos para algumas realidades e alguns dos países que são líderes nesta situação, podemos falar, por exemplo, a Holanda. Eu não estou a falar já dos grandes países, mas a Holanda, que tem, em termos de estrutura populacional e área, até mais pequena do que Portugal, e em termos populacionais também mais pequena, e aí há uma preocupação dos técnicos que trabalham nos lares. Não é só a estrutura física, é o que é que se quer nos lares. E depois uma distinção também entre lar, em termos de pessoas com ainda capacidades, e até residências para pessoas com Alzheimer, que são completamente diferentes. E o tipo de técnicos que têm trabalhado num lado e no outro também são diferentes. E, portanto, há necessidade de nós pensarmos que gastamos muito dinheiro nesse aspecto, que tipo de respostas é que vamos ter de dar aos mais velhos. E em termos dos aspectos patológicos, e será que não teremos de criar também outras regras do que exigimos aos lares? Este é um aspecto. Um outro, que poderíamos dizer um outro paradigma, que tem a ver também com os hospitais. Será que estamos habilitados a dar resposta aos mais velhos? E aos mais velhos com demência? Nós verificamos muitas vezes um doente demenciado que está a tomar uma medicação extremamente importante para ele, para evitar o declínio acelerado, e que é internado por uma outra patologia, e há um sentido de desvalorização dessa medicação, e dizer, bem, isto não é importante para a situação atual, e interrompe-se, havendo aí fenómenos até estados confusionais por interrupção de medicação. Portanto, tem que haver mais sensibilidade também aí ao nível de criação dos... de respostas integradas. Possivelmente será importante, em todos os hospitais, haja alguém de referência, para que quando surge um doente com Alzheimer, essa pessoa possa colaborar com as equipas e possa servir de consultora para aquela situação. E não haver, no sentido, um esquecimento... Uma espécie de ruptura ali, não é? De um processo anterior e que pode prejudicar o doente. Já vamos regressar. Alzheimer é uma das maiores inimigas da mente. É preciso atenção aos primeiros sintomas da doença para a conseguir controlar na fase inicial. A população portuguesa tem vindo a sofrer um envelhecimento gradual, o que torna cada vez mais expressivas doenças causadoras de demência. Hoje, cerca de 150 mil pessoas sofrem de demência em Portugal e a principal causa desta patologia é a doença de Alzheimer, que afeta atualmente cerca de 90 mil portugueses. A incidência vai aumentando progressivamente com a idade. A partir dos 65 anos, a incidência tende a duplicar cada 5 anos. O que é que isto significa? Significa que acima dos 85 anos, a probabilidade de encontrarmos doentes com demência de Alzheimer pode atingir os 30%, o que é, obviamente, um número muitíssimo significativo. É por isso prudente estar atento aos primeiros sinais da doença em familiares acima desta faixa etária, isto porque os doentes desvalorizam os sintomas iniciais de demência e só um diagnóstico precoce pode prevenir danos irreversíveis no cérebro dos doentes. O primeiro aspecto muito importante é que o doente muitas vezes não se apercebe de que alguma coisa não está bem com ele. As primeiras queixas são habitualmente alterações da memória, sobretudo alterações da memória recente. Começa com pequenos erros de factos do dia-a-dia, onde é que colocou um objeto, exatamente qual é o dia, se já almoçou, se não almoçou, mas são pequenos erros de que o doente pode não se aperceber e que são notados pelos familiares. Outro sintoma a considerar é a falta de interesse do doente em atividades que sempre fez ao longo da vida, deixando-se cair numa certa apatia. A doença de Alzheimer pode ainda afetar outras funções cerebrais, sobretudo a linguagem. A capacidade que os doentes têm de comunicar com as pessoas que estão à sua volta, a capacidade que têm de se exprimir, de mostrar que têm dor, que têm fome, que têm frio. Portanto, é uma doença que estabelece uma barreira entre o doente e as pessoas que estão à sua volta. Mas só a avaliação clínica do doente pode determinar se o doente sofre de Alzheimer, doença ainda hoje sem cura, ou de uma outra causa de demência que possa ser reversível e perfeitamente tratável.
Grande parte da investigação em torno da doença de Alzheimer tem vindo a olhar para o que causa esta doença, o que se passa no cérebro dos doentes no início do processo neurodegenerativo. E tem havido significativos avanços nessa área, não só na genética, como na patologia, portanto, naquilo que se passa dentro dos neurónios dos doentes, como no diagnóstico precoce, tentar diagnosticar esta doença antes de haver danos irreversíveis no cérebro dos doentes, e que vão sendo passos fundamentais para, no futuro, podermos chegar a uma cura da doença. O papel da família é fundamental nesta doença, já que são os familiares quem geralmente identifica os primeiros sintomas. Uma vez determinado, o acompanhamento dos doentes por terceiros é uma condição essencial, que geralmente implica o apoio incondicional de uma rede familiar e social. Carlos Dias, penso que esta é a demência mais grave, não é? Pelo menos na nossa realidade, tem vindo a aumentar, porque tem vindo a aumentar também o número de pessoas mais velhas. E até que ponto é que neste momento, quer a nível dos cuidados de saúde, quer também a nível depois do apoio que é preciso dar fora dos hospitais, etc., nós estamos preparados para trabalhar e acompanhar esta doença? Bom, nós nunca estamos totalmente preparados. Isso sem dúvida nenhuma, porque senão certamente as condições de tratamento dos doentes seriam muito diferentes daquelas que são atualmente. Mas na realidade nós temos, vamos lá ver, as demências são um grupo de patologias muito grande. Nós conhece mais a doença de Alzheimer, fala-se mais nela, as pessoas têm um terror à doença de Alzheimer, mas há muitas outras demências, muito mais frequentes. A demência senil provocada pelo envelhecimento ou a demência provocada pela aterosclerose cerebral, em doentes que têm AVCs, são muito mais frequentes do que a doença de Alzheimer. E porquê que o Alzheimer assusta mais? Talvez porque começa mais cedo e surgem pessoas que aparentemente são saudáveis, não têm outras doenças. Porque uma pessoa que já teve um acidente vascular cerebral, que ficou com um braço com dificuldade de mobilização, com alterações da voz, até da imagem, muitas vezes, bom, depois começou a esquecer-se, a ter dificuldade de se exprimir, etc. Se calhar não se valoriza tanto como numa pessoa que tem 50 anos e, como dizia ali na peça, começa-se a esquecer das coisas, começa a não ter interesse por aquilo que faz, começa a não ter interesse por si mesmo. Isso se calhar é mais preocupante, porque é mais jovem e porque não tem outras patologias. E nós, de facto, temos... estes doentes são internados nos hospitais, como eu dizia há bocado, por agudizações de outra natureza, sobretudo infecções. Eu diria que, dentro das demências, aquilo que mais vezes leva os doentes aos hospitais são as infecções, sobretudo as infecções respiratórias, infecções urinárias também, não tanto a malnutrição ou outros acidentes cardiovasculares, por exemplo, mas as infecções. E, na realidade, eu compreendo aquilo que disse há bocado, de que se desvaloriza um bocadinho nos hospitais a medicação que está prescrita para o seu quadro demencial. Mas hoje em dia penso que já não é assim. O que é que habitualmente, qual é o procedimento habitual nos serviços onde estes doentes são internados, que são habitualmente os serviços de medicina interna? Pelo menos aqui no Porto funciona assim. Em Coimbra talvez não, porque em Coimbra tem um mega serviço de neurologia, portanto é uma realidade muito diferente. Na realidade, hoje em dia, as medicações são mantidas, a medicação habitual do doente é mantida, e muitas vezes é pedido a colaboração, e é assim que deve ser, ou da neurologia ou da psiquiatria, para acertar, para otimizar a terapêutica. Portanto, isto habitualmente é o que se faz hoje em dia. Portanto, eu penso que essa realidade já não é... Já há essa ligação com quem acompanha o doente, é isso? Já há essa ligação do hospital com o médico que acompanha o doente normalmente? Sim. Pode não ser pessoalmente com o médico, mas com o serviço que acompanha o doente, com o serviço de psiquiatria ou o serviço de neurologia. Isto já existe. E faz-se e funciona muito bem. E tem de ser assim. De facto, os doentes têm que ser tratados por vários especialistas, porque são coisas muito especializadas, não é? Doenças muito especializadas, portanto é assim que funciona. E funciona bem. Eu gostava de dizer também sobre a questão que o Carlos levantou aqui há pouco, que é a questão de nós tomarmos medicamentos em excesso. Isso acontece e provoca-nos problemas também ao nível do nosso cérebro. Eu diria, sobretudo, é preciso ter cuidado com medicamentos que não são necessários. E em todos os medicamentos, nós normalmente estamos a pensar muito nos psicofármacos. Não é só os psicofármacos.
existe uma panaceia de utilização de medicamentos por tudo, e há pouco estava a dizer, e hoje trata-se muito o sintoma e não se trata a doença. É necessário sempre, perante qualquer sintoma, avaliar e verificar se aquilo faz parte de um síndrome ou de uma doença, para depois se intervir. Se a pessoa tem um dia que dormiu mal, e foi um dia isolado, não há necessidade de estar a tomar comprimidos. Se a pessoa tem dores osteoarticulares, para que é que há de estar a tomar meses e meses anti-inflamatórios? Fazemos com demasiada facilidade, é? Exatamente. E depois, quando se prescreve... Mas isso vem também das prescrições médicas ou são as pessoas em casa que têm os medicamentos depois as usam? Os dois aspectos. Os usam? Os dois aspectos. Também há prescrição e excesso. Esse é um aspecto que tem de ser modificado. E depois existe uma cultura também, muitas vezes, da parte médica, muito olhar para valorizar em demasia parcialmente e não ver na globalidade. Eu sou um defensor que seria importante nos hospitais centrais de referência, muitas vezes criar-se unidade de geriatria que avaliasse o idoso numa visão pluridisciplinar, numa visão, podemos dizer, abrangente, racional, no sentido que iríamos poupar, embora houvesse um investimento, iríamos poupar a longo prazo, porque ia haver uma diminuição da prescrição de medicamentos para esse idoso, com menos efeitos secundários, menos lesões cognitivas, para além de outras lesões do fígado e do coração, que também fazem os medicamentos. Temos sempre de avaliar o aspecto positivo e o aspecto negativo, e não pode ser só receitar para tratar o sintoma. E quantos de nós verificamos pessoas que dizem: eu tenho uma dor de cabeça crónica, tomo um anti-inflamatório, que vai ter lesões e vai ter repercussões cognitivas, e na realidade ele tem dor de cabeça porque está dependente do anti-inflamatório. E, portanto, quando não toma um anti-inflamatório, tem a dor. Portanto, tem de ser totalmente avaliado. Porque estes aspectos da doença de Alzheimer, estava a falar da doença de Alzheimer, que em termos de doença, de demência, é mais frequente, existe o AVC como estrutura com alterações não cognitivas, que é mais frequente, mas em termos de demência é mais frequente, mas a mais grave é a demência frontotemporal, poderíamos dizer, dentro deste nexo. Porque o que é isso? Explica às pessoas. Nós temos várias... Bem, a demência frontotemporal, que afeta o lobo frontal, parte da frente Sim. da cabeça, em que não existe nenhum medicamento que vá, no fundo, fazer uma estagnação e que tem a ver com a capacidade executiva, a capacidade de planeamento, com a capacidade funcional. Poderíamos dizer como que a pessoa ficasse embrutecida precocemente, no sentido do raciocínio, e a memória normalmente até mais tardiamente que fica afetada. Leva-se muitas vezes esse doente até agarrar em terra e vermos a comer terra, dentro dessa capacidade de falta de crítica da ação. Portanto, essa é mais grave, porque não existe nenhum medicamento que vá controlar. Ou a pessoa deixar de ter a capacidade de usar as palavras. Olha para o lápis e não sabe dizer o lápis, uma anómia, e, portanto, vai dizer, serve para escrever. E este aspecto, que é uma demência semântica, que é uma das particularidades da demência frontotemporal, é extremamente grave e uma progressão extremamente rápida, mais rápida que a doença de Alzheimer. Quando eu comecei a medicar esta área, dizia-se que a doença de Alzheimer mas tinha é mais velocidade. rara ou não? É mais comum? É mais rara. A doença de Alzheimer é mais frequente. Mas a doença de Alzheimer, quando eu comecei, estava a dizer, dizia-se que desde o diagnóstico até a pessoa morrer, que andava na ordem dos 8 a 10 anos. Com os novos medicamentos há um atraso e mantém um nível de atividade e o declínio é menos pronunciado e verificamos doentes já a ser seguidos na ordem dos 20 anos. Há progressos na medicina. Claro que não temos ainda nenhum medicamento que pare a posição das placas amiloides, as tranças neurofibrilares, que o aspecto visível em termos do estudo anatomopatológico, não existe nada e muitas vezes há medicamentos que têm vindo a mostrar que esse atraso da deposição existe, mas não há em termos da avaliação cognitiva e da deterioração cognitiva, não parou. Ou seja, ainda existe também muito para estudar e muito para saber, não é? Exatamente. Para investigar e para desenvolver nesta área, com certeza. António, gostava de ouvir sobre estas questões também, que estivemos aqui a falar até agora. Eu acho que desta conversa nós tiramos uma conclusão muito prática, que é a dificuldade de diagnóstico. Tudo isto acontece porque nós não temos um diagnóstico, um quadro de diagnóstico claro que possa identificar
Alzheimer, Parkinson... Mas porque ele é mais difícil de fazer em relação ao nosso cérebro, é? Porque nós começamos com uma sintomatologia muito ténue. Quando ouvimos dizer, uma das questões que mais assusta as pessoas, todos nós, não é preciso chegar aos 65 anos, nós, quando começamos a sentir que durante alguns dias nos esquecemos sucessivamente onde é que deixamos a chave do carro, onde é que deixamos, como é que se chama determinada pessoa, começamos a pensar, mas será que eu não tenho algum problema? E isto é o primeiro sintoma. E que nenhum de nós vai falar com o colega e dizer, olha, será que não é preciso fazer uma TAC? Será que não é preciso fazer um PET? Fazer alguma coisa para ver o que é que eu tenho? Não, porque se calhar é normal. E estes sintomas vão continuando. Eu já estou a ficar velho, dizemos nós, e dizem os mais idosos. Portanto, o grande problema é dos sintomas. Mas também há outro aspecto que é o uso e o abuso dos fármacos. Nós criamos também quase um medo visceral ao uso de fármacos, porque há um grande aumento deles, mas depois há toda uma contra-informação que está muito ligada à questão económica. Por um lado temos os grandes laboratórios a querer, a grande indústria farmacêutica a querer vender. E se tivéssemos um estudo, e que se calhar já foi feito, do número de gasto em publicidade em medicação, em medicamentos que antigamente nós não sentimos, há 10 anos atrás, nós, para encontrar uma publicidade na rádio, na televisão, de um medicamento, era muito raro. Hoje em dia, todos os dias, constantemente, estamos a ter, depois com aquelas letrinhas muito pequeninas, ou uma voz mais acelerada, para explicar as contraindicações que são obrigatórias por lei, porque há, de facto, este uso e abuso. Mas também temos que chamar a atenção de uma outra realidade. O fenómeno que o professor falava muito bem, que o fenómeno da diminuição da toxicidade dos medicamentos. Hoje em dia, nós sabemos que os efeitos secundários da medicação vão sendo cada vez mais atenuados. E isto é um aspecto muito positivo da farmacologia e eu continuo a achar que sem um abuso e a ideia de que os médicos prescrevem demais, não sei se será assim. Que as pessoas se automedicam demais. Hoje em dia é muito mais difícil ir a uma farmácia e comprar um medicamento. Então, para as questões da psiquiatria e de questões cerebrais, é muito difícil, é quase impossível alguém ir a uma farmácia e pedir um medicamento para esse tipo de doenças. Mas eu acho que é a evolução normal das próprias terapias e do uso da farmacologia. Sara, a Sara falou aqui já várias vezes em reserva cognitiva alta, reserva cognitiva baixa. Isso mede-se? Como é que se sabe quem é que tem uma reserva cognitiva alta e quem tem uma reserva cognitiva baixa? Ora bem, pode-se medir, há estudos, há investigações, inclusivamente eu no meu doutoramento fiz um estudo onde procurei encontrar indivíduos com reserva cognitiva alta e baixa em função precisamente destas variáveis que falámos anteriormente. Não é? Como é que media isso? Da profissão, por exemplo. Consideramos que uma atividade que não é mentalmente ativa, não é estimulante, não é? Pode não contribuir para a reserva cognitiva, como jardinagens, e quando digo jardinagem, portanto, não é atribuindo valores jardim, não é? às atividades profissionais, é? Como? Atribuindo valores. Exatamente. Portanto, depois quantificamos, não é? 1, 2, 3, vamos dando números e teremos um valor e depois mais nessa alto. Reserva, como é que entra o fator, como é que entra, por exemplo, o fator genético? Aqui não contemplámos o fator genético, não. Foi só em função destas variáveis, não é? Mas há a possibilidade de ter referência relativamente ao volume Portanto, essa questão da reserva cognitiva alta ou baixa é sempre uma referência, não é uma coisa exata, não é? Sim, mas é uma ajuda, um instrumento que ajuda. Sim, mas é significativo, não é? Nós, em função do estilo de vida da pessoa, e como há bocado falávamos também, as atividades de fazer costura, por exemplo, não é? É considerada, e há estudos que referem que contribui também é preditora de uma boa reserva cognitiva.
Daí eu há bocado falar que não é preciso ter um curso superior para ter uma boa reserva cognitiva, desde que sejam estas as atividades. Eu gostava também só de pegar um bocadinho na questão da intervenção e realmente salientar aqui a importância de uma resposta que penso que hoje ainda não é dada de uma forma significativa a muitos serviços. Sendo o envelhecimento multifatorial, não é? E tendo implicações biológicas, psicológicas e sociais, é importante que existam serviços que integrem todas estas respostas, não é? E não dizer ao doente, hoje vai aqui ao médico, amanhã vai ao psicólogo, noutra ponta da cidade, ou vai fazer reabilitação cognitiva. Era um bocado o que o Carlos tinha dito já há pouco, não é? E isto ainda falha, não é? Para além do acompanhamento dos familiares. Aqui na reportagem que passaram referiram isso, mas estes familiares não sabem o que fazer. Eles são importantes, mas eles precisam que alguém lhes diga. Os oriente, não é? Exatamente, como fazer. Portanto, é preciso monitorizar todo este processo que passa por tarefas em casa, por adaptar muitas vezes a casa destas pessoas. E depois o apoio psicológico, não é fundamental também, não é só centramos-nos muito na questão do fármaco, não é, como esperando que seja milagroso para tratar o problema, ou da estimulação cognitiva, que é obviamente muito importante, mas se a pessoa estiver deprimida também não vai conseguir, não é? Claro, se ela não acreditar. Portanto, tem que ser sempre uma resposta integrada, não é? Tem sempre que ser. E acrescentar... Exato. Existem hoje instrumentos que são utilizados. Há subescalas da Wechsler que se permite avaliar a inteligência pré-mórbida. Também existem... Escalas de que não percebemos nada. São as escalas que são utilizadas para determinar o coeficiente de inteligência e capacidade intelectual e, portanto, permite-se avaliar. Existe também um teste desenvolvido em Portugal, em Coimbra, que deu origem a uma tese de doutoramento, que é o TELPI, que tem a possibilidade de avaliar a inteligência pré-mórbida, que são aspectos que são, no fundo, informativos dessa reserva cognitiva que a pessoa tenha. Em termos de informação, claro que dá-nos algumas ideias em termos. Depois existe hoje instrumentos que também permitem avaliar no fundo, a capacidade cognitiva global, e temos vindo a aferir em Portugal um conjunto de instrumentos que para serem utilizados na prática clínica e que nos ajudam depois nos diagnósticos. Porque hoje a utilização desses instrumentos vai-nos parametrizar a evolução que possa surgir, vai-nos avaliar áreas de problemas, por exemplo, o Addenbrooke permite essa avaliação, o MOCA também, um instrumento mais fino do que o próprio Minimental e que nos permite essa avaliação, e depois há um conjunto de exames, a ressonância magnética, vendo no fundo a volumetria do hipocampo, ou a própria utilização do PET, que tem marcadores para a doença de Alzheimer, que são muito mais finos, que nos ajudam em termos do diagnóstico. Portanto, temos uma série de instrumentos que nos permitem fazer essa medição. Que já 2 ou 3 vezes colocou e que eu não posso deixar de falar, que é o aspecto genético, que muitas vezes é feito. E eu diria que, em termos, e hoje dentro dos novos critérios, fala-se muito também a determinação de alguns aspectos genéticos para confirmação do diagnóstico, e aí sim, para confirmação do diagnóstico há alguma lógica. Considero que, dentro da ética que há pouco estávamos a falar, poderá ser eticamente reprovável é se nós começamos a avançar em termos da família na avaliação genética e do risco genético, porque sabemos também que, embora esses marcadores genéticos que nos digam que existe um risco de desenvolver a doença, não quer dizer que essa pessoa vá mesmo desenvolver a doença. Claro, isso não é uma questão que se põe só em relação às doenças mentais, põe-se em relação a todo tipo de doenças. Mas isso é perigoso porque se discute há muito tempo. Repara, é perigoso porque se nós fizermos isso em população normal, em familiares de doentes com Alzheimer, e dizemos, você tem aqui um marcador que diz que tem o risco, a pessoa fica infeliz e anda angustiado o resto do dia. E isso considero que eticamente é reprovável. Pois, mas a minha questão não era essa. A minha questão era perceber até que ponto o fator genética pesa nisto. Pode pesar. Ainda é muito discutível. Pode pesar e é discutível. Pronto, não se sabe ainda, não é? Já vamos regressar, António. O exercício do físico também ajuda a ter uma mente saudável. Qualquer modalidade feita com orientação é importante em qualquer idade. Se é verdade que nos temos vindo a tornar mais sedentários, não é menos verdade que toda a história do Homo sapiens nos diz que temos um corpo preparado para agir e para retirar da prática de exercício físico todos os benefícios biológicos, movermos-nos e gerirmos melhor recursos metabólicos, psicológicos, porque aumenta a nossa capacidade de focalização e concentração,
e neurofisiológicos, com mais nutrientes e oxigênio a chegar ao cérebro. E as vantagens estendem-se ainda aos nossos processos relacionais de adaptação ao meio, de lidarmos melhor com o que temos à nossa volta. Sobretudo no desporto, por exemplo, vemos que o nível de relação intersocial é muito importante, desde como é que competimos e como é que cooperamos, como é que lidamos com um treinador, por exemplo, com figuras de autoridade ou com um árbitro, como é que nos organizamos socialmente para cooperar e para competir, e como é que procuramos suporte para aquilo que fazemos, como é que procuramos a ajuda dos pais, a ajuda do treinador para podermos desempenhar melhor. Estas são competências que nos tornam seres mais inteligentes a todos os níveis, e o desporto, de algum modo, prepara-nos para isso de modo regrado e de modo devidamente orientado. Por isso a orientação no desporto de quem educa através do desporto é muito importante. Qualquer exercício ou desporto feito de maneira orientada é altamente benéfico para todo o nosso funcionamento, inclusive é cognitivo. Porque quando agimos, não agimos acerberadamente, mas de corpo inteiro, colocando a motivação, a concentração ao serviço daquilo que fazemos. Introduzir alguma variabilidade na prática será, no entanto, importante. Por exemplo, no jogging, variar percursos, distâncias, ritmos e companheiros promete aumentar os estímulos a chegar ao cérebro. E a variabilidade no próprio tipo de atividades que se praticam. Não só fazer jogging, mas poder também fazer alguma prática mais desportiva, não apenas só de exercício informal, mas de desporto mais formal, variar essas práticas que se vão fazendo. Portanto, o induzir alguma variabilidade, quando nós já começamos minimamente a conhecer esta prática, é um aspecto muito importante. Se variarmos muito desde o início, não chegamos a conhecer tão bem essa prática. Mas depois de praticarmos um pouco, começarmos a induzir algum tipo de variabilidade, quer no modo como se faz, com quem se faz e o tipo de coisas que se fazem, é um dos melhores modos de se exercitar todo o nosso corpo, todo o nosso funcionamento, toda a nossa inteligência. Está provado que quanto mais cedo começarmos, melhor. Mas mesmo que comecemos mais tarde, quando os nossos processos biológicos tenham já deixado de crescer, o exercício vai permitir retardar o processo de degeneração cerebral com a idade. Quanto mais sénior for a pessoa, maior vai ser, no entanto, a necessidade de procurar aconselhamento sobre que exercício fazer e como fazer, de forma a evitar lesões desnecessárias que o façam parar e dificultem o recomeço da prática, de que só se querem as felizes consequências para o corpo e para a mente. António, vamos retomar a questão genética que estávamos a falar aqui, não é? Que o Horácio estava a falar agora mesmo. Penso que queria acrescentar coisas também. Eu acho que esta ideia da genética e da neurobiologia faz-nos pensar numa outra perspectiva daquilo que é uma certa escravatura. Nós, às vezes, temos a tentação de justificar tudo. Antigamente, há uns 10 ou 15 anos atrás, quando investigávamos, tudo era explicado pela genética. Agora é tudo explicado pelo funcionamento neuronal. E antes disso foi explicado por outras coisas, não é? E pela sociedade, pela cultura. Há sempre uma tendência para procurarmos... Mas o problema desse tipo de justificações é que nós, sem nos apercebermos, estamos a aprisionar aquilo que é a realidade mais íntima da pessoa. E eu continuo a ter esta imagem. Enquanto eu constatar casos muito comuns de pessoas que tiveram uma estimulação intelectual ou programada que nós, como profissionais na área, podíamos chamar deficiente, e a ter uma juventude, uma reserva cognitiva, uma memória, principalmente, que é onde nós medimos de uma forma mais prática o estado saudável do nosso cérebro, que é através da memória, muito feliz. Eu continuo a acreditar que, para além da escravatura da genética, para além do funcionamento neuronal, tem que haver alguma coisa que altere esta realidade. E esta realidade, deixai-me dizê-lo, ainda que pareça pouco académico, eu encontro-a no valor da afetividade, nas pessoas sentirem-se amadas. E aí eu encontro... Isso também mexe com a nossa mente? Mexe, também a torna mais saudável? Completamente. Nós sentimos isso todos os dias. Quanto mais nós nos sentimos amados, mais bem dispostos nós estamos em toda a nossa vida. A boa disposição é boa para o cérebro? Não é um complemento, mas é essencial. Até porque é a manifestação de que o nosso cérebro está a funcionar de uma forma mais normal. Horácio está a dizer que sim com a cabeça. Já percebi que é muito importante a questão da afetividade. Há estudos que mostram que o riso
Para além de prevenir os quadros depressivos, estimula o cérebro em termos Mas cognitivos. já me vai contar isso. Eu só gostava de deixar esta ideia, não queria perder a oportunidade, para deixar uma nota à importância da família. Principalmente dos filhos, dos netos, dos vizinhos, das pessoas que, quando se apercebem que alguém está num estado de neurodegeneração, em que notamos que a pessoa está a ficar mais idosa, valorizar aquela pessoa. E há experiências muito interessantes em que manifestam que, para além de toda a estimulação farmacológica, mesmo cognitiva, esta relação, este ambiente de afetividade das pessoas ajuda também na cura. E outro aspecto que eu acho que é o esforço que principalmente as universidades, os institutos politécnicos estão a fazer através das academias séniores. E todo esse espaço, seja na Católica nós temos um programa, chamamos Mais 50, não só a Academia Sénior, mas estes espaços em que os professores, a maior parte de nós de forma gratuita, damos essas aulas, mais do que um espaço de aprendizagem, é um espaço de afetividade. E é isto que é o mais importante e que ajuda muito as pessoas a entusiasmar. Horácio, rir é importante? Exatamente. Que gostem de nós também é importante para a nossa mente? Existem vários aspectos que nós poderíamos falar que são importantes, mas, sobretudo, é importante que cada um de nós possamos sentir bem connosco próprios. E este aspecto baseia-se naquele triângulo básico que nós aprendemos na medicina. Existe o componente biológico, o componente de desenvolvimento pessoal e o suporte social e familiar. Este triângulo de suportes. Porque quando existe uma fragilidade de uma e as outras duas são fortes, nós poderíamos dizer que temos 66% de suporte. O problema é que quando uma delas é muito frágil ou não está desenvolvida e há uma ruptura numa das outras partes, e então aí temos menos de 50% de suporte e vamos abaixo. Portanto, todo este desenvolvimento que nós fazemos da atividade, do riso, da diversão, da atividade criativa, do desenvolvimento pessoal, do suporte que existe das outras pessoas, vai-nos, no fundo, criar fatores de proteção. Porque senão depois temos de entrar no sentido da recuperação daquilo que vamos perder. E esse aspecto, depois, em termos clínicos, nós temos de avaliar. E avaliar se existe ou não patologia, e se existe patologia, intervir de formas múltiplas, com a intervenção neurocognitiva, com a intervenção dos psicólogos, que são extremamente importantes, e utilizando estratégicas clássicas, estratégicas de utilização das novas tecnologias, como os computadores, como a realidade dimensional ou virtual, que hoje é uma outra área de investigação que nós estamos a fazer em Portugal, em Lisboa, na Católica, na Lusíada, e, portanto, com biomatemáticos a trabalhar esse aspecto, e que serão fenómenos importantes para o futuro de utilização destas novas realidades, e, sobretudo, poderemos dizer, se houver uma outra mudança que é importante operar na sociedade, que é a valorização do ser velho, e a reinserção da pessoa mais velha na sociedade. Claro, vai ser quase obrigatório, porque qualquer vez somos mais velhos que novos, não é? Portanto, mas sabe que, normalmente, a sociedade retira as oportunidades. E quantas vezes acontece, por ser velho, se limita a própria capacidade de usar o seu dinheiro. Mas nós estamos aqui a falar hoje da mente e como é que devemos estimular a mente, e estamos realmente a falar muito sobre os mais velhos e sobre as demências e etc. Mas, por exemplo, Sara, cada vez se fala mais também de potenciar as pessoas no seu trabalho, para o sucesso, para a motivação, através também de sessões e de trabalho que é feito em conjunto, nomeadamente nas empresas, muitas vezes, no sentido precisamente de trabalhar a mente das pessoas, não é? E de pô-las a funcionar de uma forma diferente no seu trabalho. Sim, hoje em dia... O que é que a Sara pensa disso? Hoje em dia, e em relação às empresas, obviamente que o objetivo é a produtividade, não é? E nós quando... Mas é uma forma também de trabalhar a mente, não é? Em pessoas que estão no ativo e potenciar as capacidades das pessoas. Sim, depende sempre, obviamente, das funções que essas pessoas têm na empresa, não é? Claro, porque haverá funções de pessoas que já serão estimulantes também, não é? E que, pronto, irão potenciá-las mais, mas se estivermos a falar de uma senhora que faz limpezas, que
do porteiro, não é? Isso são atividades passivas. Claro. Mas também geralmente essas pessoas não vão a esses encontros de trabalho. Mas deviam para trabalhar a mente. Isso são atividades Já há passivas, formações não é? para esses profissionais Já? também. Conte-me, Carlos. Então, hoje em dia há formações para todo o tipo de profissões, até para empregados de limpeza. Não, formações neste sentido. Eu estou a falar destas sessões de motivação que se fazem muito e que são muito moda agora nas empresas. Estas formações, o que é que pretendem as formações? Não é só dar formação, é motivar as pessoas, valorizar o seu trabalho, valorizar, dizer que elas também são importantes, por isso é que lhe dão uma formação. Se não só dão formação para os gestores, para os administradores, para os engenheiros, o empregado da limpeza também vai ter uma formação. Isto vai motivá-lo, vai-lhe certamente indicar também algumas coisas que ele deve fazer melhor, Sim. mas sobretudo vai motivá-lo aproveitando melhor as qualidades que ele tem para aquele trabalho. O que se passa na nossa mente nestas formações? Porque é que ela fica estimulada e motivada? Porque, por um lado, é valorizada. Não é? E um empregado, eu estou convencido que um empregado de limpeza, eu, por exemplo, no outro dia dei um programa na televisão de pessoas que estavam a servir de um hotel do Algarve, de pessoas que estão a servir à mesa. Fizeram uma formação para aqueles funcionários que estão a servir à mesa, empregados de mesa. Eles não precisam, na realidade, de formação nenhuma. Mas todos eles diziam que ficaram muito mais valorizados, que deram-lhes importância ao trabalho deles, passaram a saber... Mas não diria isso, porque nós como consumidores conseguimos distinguir um bom empregado de mesa e um bom serviço de um mau empregado de mesa. Mas passaram a ser melhores empregados de mesa. Porquê? Porque valorizaram o trabalho deles e deram alguns ensinamentos. Como é que se trabalha o empenho na mente das pessoas? Eu acho que é um bocadinho... está relacionado com a ideia que eu tenho de que não é a função que me torna mais estimulado ou menos estimulado, é a forma como eu encaro a formação. Às vezes nós imaginamos como é que aquela pessoa que tem um trabalho fantástico, que viaja, que está... e parece estar deprimida, desanimada e não parece que está sempre mal com a vida, e outra pessoa, o jardineiro, ou a nossa empregada, ou alguém, assobia, canta, faz as coisas... E pode ser feliz a fazer uma tarefa simples. Super feliz, assim. Eu acho que seria infeliz se estivesse a fazer isto. E, portanto, esta questão que falou é muito interessante. Eu acho que é necessário conciliar, e este é o grande esforço de todas as técnicas, de conciliar a situação vivencial de cada um, a experiência de cada um, e o coaching, estas novas técnicas de coaching partem precisamente daí, de uma avaliação de cada um dos indivíduos. Porque na mesma empresa, na mesma função, nós podemos ter níveis de motivação completamente diferentes. E quando é direcionado para determinada situação, aí é um verdadeiro estímulo, um treino que pode ser muito útil, mas que começa sempre por uma adaptação à situação concreta de cada pessoa. Por exemplo, aproveitar, voltando aos idosos, embora não seja de facto esse o objetivo central do nosso programa, os idosos podem ser reaproveitados, entre aspas, na sua fase pós-reforma, para tarefas que eles nunca executaram na vida. E podem descobrir que afinal têm qualidades... Socialização. Exatamente, têm qualidades que nunca ninguém os estimulou, nunca ninguém os motivou. E eles, integrados num grupo social, num centro de dia, num lar, podem de facto fazer coisas interessantes. O meu pai, que já faleceu, estava num centro de dia, e uma das coisas que ele contava com uma alegria enorme é que desde que ele foi para o centro de dia, pôs a velhada toda a rezar o texto à tarde. É uma atividade. Era um líder. Não, a rezar o texto. Eles, por volta das 5 horas, rezavam ali o texto durante meia hora ou uma hora. Era uma atividade mental. Faziam em conjunto mental, também, não é? em que eles repetem coisas que são importantes. E, por outro lado, estimulava o espírito de grupo. Isso é muito interessante. Etc. Motivava-os. Tem que ser atividades agradáveis, não é? Exatamente. A pessoa tem que tirar prazer daquilo que faz. Obviamente, quando estamos a falar de uma profissão, não é? Estamos todos sujeitos a uma pressão grande, não é? São os horários, é o excesso de trabalho. E se essas formações forem gratificantes, não é? Permitirem esse bem-estar, agora se for obrigada a ir à formação, aí duvido, não é? Claro, mas pelo que eu percebi também é um bocadinho isso que as empresas estão a tentar fazer, ao motivar as pessoas, fazer com que elas se integrem melhor no trabalho e estejam mais felizes a trabalhar, não é? É um trabalho de desenvolvimento pessoal.
não é? Que foge um bocadinho àquilo que eles normalmente fazem no dia-a-dia, não é? À rotina. O Brás estava a falar da ressocialização dos idosos, que é um aspecto que é fenómeno importante, que é necessário a própria sociedade perceber que todos nós temos um papel a desempenhar e a pessoa, depois da reforma, tem um outro papel a desempenhar. E é necessário criar disponibilidade para isso, para aceitar essa participação, e que isso muitas vezes não está. Existem algumas experiências em alguns países em que as pessoas vão criar e vão integrar determinado tipo, como seja a jardinagem, a participação em jardinagem e outras atividades de lazer e até associadas às associações, às juntas de freguesia. Esse é um aspecto. Um outro tem a ver também com as empresas, a tal reorganização e o serem ouvidos. Existem experiências em termos de vários países em que o patrão de ser e, conforme vai falando com os empregados, chamar-lhes pelo nome, um fenómeno também positivo em termos da relação e da pessoa sentir-se que faz parte da empresa. O aspecto das intervenções de coaching, psicologia positiva, em termos de trabalho com os funcionários, e que a pessoa passa a sentir que se ele lá não estivesse, era uma parte da engrenagem que estava a faltar. E, por exemplo, o aspecto que fala da empregada de limpeza, que muitas vezes ninguém valoriza, e a pessoa ter a noção, se não estiver limpo, o cliente não se sente bem. O cliente, se não se sente bem, deixa de cá vir, a empresa pode falir. E, portanto, são estes aspectos de diálogo e que incrementa a participação e a pessoa sentir que faz parte e é importante para que a empresa possa ter sucesso, leva precisamente a um maior sucesso. Existem também algumas experiências, se se repare, para quem vê a televisão, eu não vejo muito pouca, mas houve um programa de televisão americana que eu achei muito interessante, que era o patrão despira o seu fato e gravata e ir ocupar uma tarefa acompanhando determinados funcionários, conhecer a própria empresa no seu todo, e estamos a falar num país enorme, são grandes empresas, em que a determinada altura vai até premiar, poderíamos dizer, mas isso vai premiar 1%, mas todos os outros vão sentir um estímulo, porque houve um cuidado e uma atenção, e o próprio patrão despiu a camisa e esteve a trabalhar ao pé dele. Isso que está a dizer faz-me lembrar uma outra questão que ainda não colocámos aqui, já temos muito pouco tempo, mas se me quiserem falar sobre ela, eu gostava de saber a vossa opinião, que é, nós ouvimos falar sempre muito que a nossa mente é muito poderosa, nomeadamente quando as pessoas estão doentes, há pessoas que reagem bem e conseguem combater os problemas que têm, mas não só a esse nível, a vários níveis, não é? Isso se encaixa, considero aí, com a motivação, não sei se encaixa, mas a nossa mente pode ser realmente poderosa ou isto é apenas do senso comum das histórias e das situações que nós vamos ouvindo no dia-a-dia? Eu acredito que sim, mas novamente, não com o sentido que a gente com lhe dá, este sentido tão poderoso. Com a carga que a gente lhe dá. Porque o efeito da motivação é muito mais do que uma estimulação neuronal do nosso cérebro. É todo um conjunto que está relacionado com a forma, com as nossas experiências vividas, com os nossos projetos, e também com o biológico, sem dúvida nenhuma, com a nossa família, com a equipa médica que encontramos, com o processo que mas nós vemos vemos pessoas com uma força muito grande de ultrapassar obstáculos, mesmo muitas vezes em condições que não são ideais, e vemos outras pessoas que até podem ter socialmente mais apoios e mais amparos, não é? E que não conseguem ultrapassar as dificuldades. Está aí um poder da mente ou não há? É que o facto de ser mais otimista torna as pessoas também mais proativas, não é? Portanto, elas estão dispostas a fazerem também o trabalho, porque há muitas vezes a ideia de que o médico vai resolver os meus problemas, o psicólogo vai resolver os Esse otimismo problemas. é a nossa mente que o cria também. O otimismo. Pode ser trabalhado, não é? Nós sabemos que há pessoas mais otimistas que outras e que faz parte, não é, de uma vivência. Mas pode ser trabalhado, não é? E basta acreditar, não é, de que pode haver uma solução. Apesar de que, aqui também queria chamar a atenção, não devemos também criar falsas expectativas, não é? Portanto, temos que ter objetivos realistas. Sim. As pessoas têm que saber até onde podemos ir. É possível fazer alguma coisa, mas temos que lhes mostrar logo até onde é que podemos ir, para elas poderem acreditar, não é? Não podemos dizer que elas vão voltar a ter a memória que tinham antes. Mas há pessoas que precisam de buscar estímulos fora para acreditar e há outras que conseguem ter isso de dentro, não é? Conseguem se autoestimular. Isso tem a ver com 2 ou 3 aspectos. Um é a capacidade de resiliência, tal o fenómeno de adaptação. Outro tem a ver com locos de controle, se a pessoa está a ser locos de controle, se a pessoa se centra
tudo o que ele faz em termos daquilo, da aprovação de terceiros ou de circunstâncias de imprevisto, ou se depende dele próprio, da capacidade que tem. Mas há um outro aspecto que falou que é importante. Perante uma situação grave, como é que dá? Por vezes o choque leva a uma reorganização da forma de estar. E leva muitas vezes, e há exemplos até da parte física, que é alguém ver que o filho ficou debaixo de uma roda e ele, que é franzino, consegue levantar uma tonelada para prender. Que tem a ver precisamente a ultrapassagem. Isso acontece também em termos, porque há pessoas que, perante uma situação de grande stress, entram em choque e ficam completamente passivos, sem qualquer lidar. Outros entram numa situação de agressividade e de descontrole. E existem outros que têm a ver com toda a aprendizagem anterior, que podem fazer uma reorganização adaptativa. É aí que entram as reservas, por exemplo? Exatamente, e sobretudo a capacidade de resiliência, a capacidade de adaptação a situações de grande stress. E tem a ver com a aprendizagem que se faz ao longo da vida e de aprender com os próprios erros. Porque nós aprendemos com os êxitos e aprendemos com os erros. Aprendemos mais com os êxitos ou com os erros? Depende muito das circunstâncias. Podemos aprender com tudo. Há pessoas que não aprendem com nenhuma delas. Nem com erros, nem com... É verdade. Estamos no final. Há uma nova etiqueta energética para os eletrodomésticos. Esta nova rotulagem dá mais informação ao consumidor. Vamos conhecê-la agora nas respostas dos parceiros. Olá, Pedro Sousa, da Quercus. Bem-vindo à Sociedade Civil. Que novas etiquetas são estas? Já estão a funcionar? Não estão? Sim, na maioria dos eletrodomésticos já estão a funcionar. Algumas entrarão brevemente em vigor, visto que há um prazo de transição. Estamos a ver aqui, não é? Exatamente. São as novas etiquetas energéticas. O que é que muda das anteriores para estas, Pedro? Portanto, principalmente, a mudança principal é nas classes. Portanto, as etiquetas anteriores eram classificadas de A a G e agora são classificadas de A++ até D. Portanto, temos... Na prática passamos a ter 3 categorias de A's, não é? Exatamente. Para além do resto, que se mantém... 4 no fundo, porque é o A++, o A++ e o A+. E depois tem o A, que já era a anterior categoria mais eficiente. Uhum. E o que é que isso significa agora, estes A's? No fundo é este com 3 asteriscos, não é? Com 2. Exatamente, e com 2 estrelas. Com 1. E com 1. Pronto. Portanto, e o que é que isto significa agora? Significa... Que leitura é que os consumidores devem fazer disto? Primeiro que significa que estes eletrodomésticos passaram a ser ainda mais eficientes. Portanto, tendo melhor eficiência energética. O A já significa a maior eficiência, não é? E agora dentro do A... Ainda temos mais 3 categorias. 3 categorias de eficiência. Imagino que o mais eficiente de todos será o A com 3 asteriscos? Exatamente, precisamente. Em que existem, portanto, desde o A++ até ao A, há um diferencial, no caso, por exemplo, dos aparelhos de refrigeração, há uma diferença de eficiência energética de cerca de 60%. Portanto, entre o A e o A++. O de topo. O de topo. Nos casos das máquinas de lavar roupa e loiça, esta diferença anda à volta dos 30%. Portanto... Isto não vai tornar mais complexa a vida do consumidor, porque passam a ser muitas categorias, não é? Já eram 5, não era? Não, já eram 7, a mesma, só que eram de A a G. Era de A a G, aqui por acaso até só tem a TD. Agora, são de A++, desaparece. A D. Desaparece o E, F e G. Então, mas... E entram 3 novas... Entram 3 novas. O que quer dizer que há alguns eletrodomésticos que entravam nessas categorias que agora saíram, que já deixaram de estar no mercado. Temos eletrodomésticos cada vez mais eficientes, é isso? Precisamente. Aliás, mesmo dentro das categorias do A++, até ao D, existe uma outra diretiva, para além da etiquetagem energética, que é a diretiva de ecodesign. Sim. Que é uma diretiva europeia? É uma diretiva europeia que obriga que a concessão dos produtos, existem requisitos mínimos para a concessão deste tipo de produtos, em que, em alguns casos, por exemplo, nos aparelhos de refrigeração,
apenas os aparelhos que tenham classe A+, é que podem estar no mercado. Todas as categorias que estão abaixo desta classe não podem ser vendidos no mercado. Mas isso já está em vigor cá? Já está em vigor cá. Existem também os aparelhos as máquinas de lavar roupa, Sim. que neste momento a categoria menos eficiente possível de comercializar os aparelhos é a classe A, mas até ao final do ano terá que passar para a classe A+. Portanto, todos os aparelhos... Comercializado em Portugal. Comercializado o que em Portugal. Quer dizer que gradualmente os eletrodomésticos vão todos eles deixar estas categorias, não é? O D, o C, o B, provavelmente até o A. E depois Sim. E vão passar, acompanhando as máquinas de lavar, por exemplo, para o A+, pelo menos. Sim, É isso? o objetivo é este. Aliás, nos últimos 10 Em anos... termos de impacto ambiental, isso é importante, Pedro? Muito importante, principalmente no consumo energético, visto que é uma das grandes lutas para a redução dos combustíveis fósseis, é aumentarmos a eficiência energética. E desta forma, visto que uma grande parte da energia que consumimos ainda é de proveniência de combustíveis fósseis. Claro. Desta forma, com a eficiência energética dos eletrodomésticos, poderemos reduzir o nosso consumo energético. Quem quiser saber sobre esta nova etiquetagem, informação com mais calma, porque aqui é muito pouco tempo, pode fazê-lo no vosso site, não é? Sim. Da Quercus. Existe um site deste projeto, que é o site ComOnLabels. Não deve ser fácil, só se passar em rodapé. Não sei se vamos passá-lo, porque é em inglês. Mas está também no vosso site ou não? Sim. Também têm acesso a este projeto, que é o projeto ComOnLabels, que é um projeto que é coordenado pela Quercus cá em Portugal, com o apoio da Intelligence Energy Europe e com o apoio da ADEN, Agência para a Energia. Nós estamos a ver ali o site no rodapé. Este guia foi feito por vocês, não? Sim, este é um guia para os ar-condicionados. Sim. E que permite também que os consumidores possam... Exatamente. Onde é que podemos encontrar este guia? Os consumidores que o queiram ter? Ou como é que podem fazer? Podem nos solicitar através do e-mail, que é o commonlabels@quercus.pt, assim como poderão também consultar na internet e no próprio site têm acesso a esta informação. No entanto, existem também alguns locais onde ela está disponível. Pedro, muito obrigada. Espero que as pessoas tenham ficado mais informadas, pelo menos alerta para esta nova etiquetagem e que agora procurem mais informação para comprarem os seus eletrodomésticos o mais sustentáveis possível, não é? Exatamente. Depois a bolsa também conta. Claro que sim. Porque uns são mais caros que outros. Vêm aí mais notícias dos parceiros na agenda. Vamos ver. Com o objetivo de promover a observação e a proteção da natureza, a Quercus promove o primeiro concurso nacional de fotografia da Quercus. A iniciativa é destinada a fotógrafos amadores e profissionais e as candidaturas podem ser submetidas até 20 de agosto. Conheça as condições de participação em quercus.pt. No âmbito da programação cultural Concertos em Rede, está de volta ao ciclo de concertos Música nos Mosteiros Portugueses, Património da Humanidade. As apresentações decorrem até 24 de agosto com a presença da Orquestra de Câmara Portuguesa, Orquestra de Jazz de Matosinhos e Mário Lajinha Trio. Conheça a programação em imc-ip.pt. De acordo com a Amnistia Internacional, os 6 milhões de pessoas das comunidades ciganas que vivem na União Europeia são a maior e uma das mais discriminadas da Europa. Neste sentido, a Organização Internacional está a realizar uma petição destinada à Comissão Europeia a exigir que esta garanta o cumprimento da legislação antidiscriminação e as normas de direitos humanos da União. Participe através de amnistia-internacional.pt. Até ao dia 30 de setembro, o Museu Nacional do Traje apresenta a exposição Memória mais Criatividade igual Mudança Social. Uma união das obras do museu com algumas peças da coleção do estilista José António Tenente. Vamos fechar o Sociedade Civil de hoje, dedicado
à mente, como podemos trabalhar a mente e ter uma mente mais saudável o maior tempo possível. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Vou deixar-lhes uma sugestão de leitura. Hoje um livro do jornalista José Golão, uma investigação à volta de Hitler no arranque da Segunda Guerra Mundial e da conspiração de Lisboa. Chama-se Um Rei na Manga de Hitler. O Sociedade Civil vai regressar amanhã. Os complementos vitamínicos, os suplementos alimentares, por exemplo, são produtos que estão à venda com um leque de oferta e de variedade muito grandes. No próximo Sociedade Civil vamos saber quem precisa realmente destes suplementos e como é que eles devem ser tomados. Porque Sociedade Civil somos todos nós. Até amanhã.